Pastora. Pastor André e Magda. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É o sinal da cruz agora. Paz seja convosco. Ah, não estou na quadrangular, né? Paz do Senhor Jesus. É que eu sou cria da quadrangular, né? Amém. Então, aqui quem fala é o André da Magda. Eu sou a Magda do André. E nós somos casados para sempre. Há 13 anos. Abril, maio, junho, julho. Paz para toda a vida da Melissa e da Micaela. Aleluias. Glória a Deus. Desafinei aqui, ó. Glória a Deus. Deixa eu só tomar uma aguinha. Queridos, vocês que nos assistem, parabéns, viu? Para aturar essa barulheira aqui. Não, tô brincando. Olha, uma unção de Deus já está nesse lugar, gente. A gente é alegre porque temos a presença do Senhor na nossa vida, temos o Espírito Santo. E nós viemos falar aqui de unidade. Por isso que eu propus a minha querida esposa para ela trazer essa mensagem comigo. Porque onde, primeiramente, nós devemos dar exemplo disso? Na nossa casa. Então, no decorrer da palavra aqui, nós com certeza vamos ter a oportunidade de falar de algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano, mas que com certeza acontece no seu, que acontece no de todo mundo, e são aflições desse mundo, coisas boas e coisas ruins, não é verdade? Estamos suscetíveis enquanto somos carne, enquanto estamos habitando nessa tenda. A Bíblia fala que nosso corpo é uma tendinha, né? E que algo muito maior do que nós não conseguimos mensurar, imaginar, nos espera ao lado do Pai. Então, antes de começar, queria glorificar a Deus pela vida da minha esposa, pela palavra maravilhosa que ela trouxe aqui, e lembrar, irmãos, que missão, a obra de Deus se faz com os pés que vão, com as mãos que ofertam e com os joelhos que oram. Então muitas vezes você não pode estar com o microfone, não faz uma live porque não tem o talento de tocar ou de falar, ou tem vergonha de falar, sei lá, em público, ou até mesmo tete a tete, né, de Jesus, mas você ora, ou muitas vezes você abençoa a obra de Deus com a sua oferta financeira ou com alimentos. E saiba, queridos, muitas famílias são abençoadas através desse ministério. Muitas famílias foram adotadas, recebem mantimento, cestas básicas. Alguns anos atrás, nós até... Aqui nessa câmera? Aqui, corta para mim. Até me esqueci que eu estava falando mesmo. Um tempo atrás a igreja abençoou uma família com uma casa, irmãos. De madeira, né? Uma casinha pequena, porque... Mas abençoou. Imagina alguém que não tinha uma casa, que tinha uma casa muito engraçada, que não tinha teto e não tinha nada, mas a igreja conseguiu, com o esforço dos irmãos, comprar uma casa para essa querida, que hoje está na glória, né? Mas vamos então para a palavra, amém? Nós estamos na série Tudo ou Nada, né? All or Nothing. All or nothing. And we are one tonight. Amen? Hallelujah. I can hear amen. Nada a ver, né? Vai saber, pode ser que alguém esteja me vendo lá nos Estados Unidos, né? Ou em Miami, ou nos Estados Unidos. Então, quero também dar um alô, que eu sei que está me vendo aí, pro meu grande amigo, ó, um beijo, Charles, querido Charles, um abraço, mano, Deus abençoe aí, Pati, Andriele, todos que estão me assistindo, a minha mãe, oi mãe, quando vê ela nem tá me vendo, né,
Mas a mãe de alguém está me vendo. Então, para todas as mães do Brasil e do mundo. Tudo ou nada. Vamos começar então lendo a palavra, né? Porque nós somos cristãos e temos uma palavra de Deus. Então a Magda vai ler essa palavra e vai falar, porque chega já de bobagem. Não, isso aqui tu vai falar, querido. Então tá lá em Efésios 4, 2, 6. Vamos lá. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. E no 16, sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Amém. Então, quando falamos em unidade, e é um assunto bem pertinente nesses dias, né? Porque nós não podemos ter muito contato social. Inclusive, temos aqui uma equipe bem reduzida, só para fazer essa live. E que bom, né, que nós temos a tecnologia nesses dias. E tem sustentado muitas pessoas o compartilhar da palavra por esses meios de comunicação, pela internet. Tem sido maravilhoso isso. Somos pessoas totalmente diferentes. A Mag é totalmente diferente de mim. Nós podemos até coincidir em alguns aspectos, ter algumas ideias parecidas, mas definitivamente Deus ama a diversidade. Tanto é que ninguém na face da terra, nesses 7 bilhões de habitantes, é isso? Quase 8, meu Deus. Vamos parar de fazer filho, gente. Tá. Bom, eu não posso falar nada, né? De uma vez eu fiz 2. É culpa dela, é muito fértil. E ninguém na face da terra tem uma digital igual a do outro. Senão estava falido aquele sistema da digital do celular, né? Mas ninguém. Biometria, né? Como pode isso? Quantas milhões de espécies e espécimes existem de animais? Flores, frutas, a gente nem imagina, né? O que tem de frutas maravilhosas, deliciosas, que são de outros países. E a gente fica só na banana e na maçã, mamão, melão. Somos diferentes, amém? Mas unidade não significa pessoas iguais, que pensam da mesma forma. O que nos une é um propósito. O que significa o clã? O que significa o clã, Mag? O que significa o clã? A união de todas as tribos. A união de todas as tribos, é claro. Não, estou brincando, eu sabia sim. Então nós estamos ligados, união de todas as tribos, mas porque estamos ligados por um ancestral em comum, certo? Quando vocês assistirem aqueles filmes de guerra, principalmente de civilizações orientais, era muito comum eles terem clãs, né? Que eram ligados por um mestre em comum. E o nosso mestre, quem é? Quem é? O mais belo, o mais lindo, o mais cheiroso. Jesus amado. Então, a unidade é feita por pessoas diferentes, com propósitos comuns, que deixam de lado o egoísmo. E egoísmo é um dos pecados mais terríveis que o ser humano pode ter. Eu diria que ele é um fruto, assim como tem o fruto do Espírito, que eu vou mencionar daqui a pouco, mas se nós formos para a palavra de Deus, quando nos relata a queda de Satanás, e depois eu vou falar também do capiroto, né? Mas não falar bem dele, vou falar o que ele está relacionado com isso. Mas o egoísmo, ele faz parte daquilo que derrubou Satanás dos céus, que ele quis se tornar
maior que o próprio Criador, maior que Deus. Que foi o que? Vocês podem me dizer o que principalmente encheu o coração de Satanás a ponto dele se achar maior que Deus? Diga aí, fala aí. O orgulho. Orgulho. Então por que muitas vezes nós somos egoístas? Porque somos orgulhosos. Aquilo ali tem ainda algum resquício, né? Então quando nós temos unidade, nós nos interessamos não somente pela causa, mas nos interessamos pelas pessoas que fazem parte daquela causa. E por isso que eu afirmo categoricamente, queridos, definitivamente não tem como existir unidade em qualquer outro lugar, senão na Igreja de Cristo. Pode ser algo radical? Pode. Mas pensa comigo, um partido político, um time de futebol, uma escola de samba, um grupo de classe, de colégio, não vai existir unidade nunca, nunca, porque o que liga todas essas coisas, o que dá amor incondicional ao próximo, ao propósito e às pessoas que fazem parte daquele propósito é o Espírito Santo de Deus. Ele é o elo da paz, ele é o vínculo que nos une. Amém? A gente separou alguns pontos para falar um pouquinho como fazer e o que fazer para promover a unidade. Como eu li ali no versículo, no começo, sobre ser manso e humilde, né? Ser manso e humilde é uma das características para promover a paz, para promover a unidade entre as pessoas. Ter o fruto do Espírito é exatamente isso que o Dé falou. Sem o Espírito não tem como ter unidade. Ele que traz. E aí, enquanto a gente foi procurar um versículo, eu nem cheguei a pegar o celular. E na hora eu falei para o Dé assim: Dé, olha só, quando Jesus ele ressuscitou, ele foi lá, reuniu todos os discípulos dele e falou que ele ia para o Pai, mas que ele não deixaria ele só. E ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo, o que traz e promove a unidade entre nós. E aí eu falei para o Dé, nossa, não tem um significado melhor de dizer do que Jesus mesmo, quando ele reuniu os discípulos para falar sobre unidade, para dizer para ficarmos unidos nele, no Espírito Santo, porque ele ficaria ali, Jesus iria para o céu, mas o Espírito Santo ia trazer essa unidade. E aí o Dé falou, não tem como ter unidade se a gente não for nascido desse Espírito, ter os frutos do Espírito, como você sabe lá em Gálatas 5:22, todos os frutos do Espírito Santo. Não tem como ter unidade se você não exercer os frutos do Espírito Santo. Frutificar naturalmente. Quer falar um pouquinho? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão, esqueci de um, domínio próprio, no meio eu esqueci mais um, né? Temperança é a mansidão, contra essas coisas não há lei, amém? E uma árvore não faz esforço para dar fruto, aqui, vou olhando para as câmeras aqui, isso. E uma árvore não faz esforço para dar fruto, ela apenas precisa estar bem plantada, bem enraizada e ser regada, que ao seu tempo ela vai dar fruto. Então, promover a unidade é algo que se torna natural, quando nós temos o Espírito Santo, o Espírito que une. E antes de continuar falando sobre
por que promover a unidade? Por que a igreja, como eu falei, é o local para que a unidade ocorra? Porque essa é a vontade de Deus para a humanidade. Será que tem algum propósito no nome humanidade? Vocês já perceberam? Humanity, humanidade, humano, unidade, é muito maior do que apenas uma junção, do que um grupo, somos um. E que ato maior Jesus deixou para nós, para mostrar essa vontade que o Pai tanto deseja? É que eu sou professor, daí eu fico esperando a resposta dos alunos. A ceia. Jesus, daquele ato, daquele sacramento, né, ele mostrou para, vem passando os tempos e nós nos lembrando da sua volta. E nós, através do compartilhar do seu corpo pelo pão e do seu sangue pelo vinho, nós simbolizamos essa unidade com o Pai. E uma vez a missionária Neuza, né, muita saudade da nossa preciosa Niquinha, me ensinou uma lição muito valiosa. As coisas espirituais são reveladas nas carnais. Não vou dizer nas carnais, nas físicas, muitas vezes, né? Aí tem alguém que estuda física aqui no nosso meio que vai me corrigir se eu estiver errado. Então, muitas coisas espirituais se revelam através das naturais. E nós não conseguimos, às vezes, entender certas coisas como que Deus, né, pode ser três e ao mesmo tempo um. Como que pessoas diferentes podem ser uma só. Eu vou te explicar. A água no estado líquido é água, né? Insípida, inodora, incolor. Mas quando ela é levada a uma temperatura abaixo de zero, depois de algum tempo, que ela se torna gelo, mas ainda é água. É levada a uma temperatura de 80 graus, a partir dali ela se torna vapor, gás. Gás é o que tu vai ver daqui a pouquinho. Sai de trás, hein? Tô brincando. Vapor, mas ainda é água. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Olha, os três estados físicos da água, né? E os três estados de Deus, ou as três manifestações de Deus: o Criador, o Pai, o Consolador, o Espírito Santo, e o Salvador, Jesus Cristo. Amém? Só foi um adendo aqui, né? Mas para mostrar como que nós, muitas vezes, o cara é um vapor, né? A gente gosta de falar de temperamento. Pessoa que é colérica, sanguínea, o vapor. O cara que tem sempre quente. Como é que ele vai ser a mesma coisa que alguém que está sempre frio, gelado? São todos a mesma coisa. Farinha do mesmo saco. Né? Todos viemos da mesma fornalha. Fornalha não, da fornada. Na fornalha quem vai é o capiroto lá. Então, para conservar a unidade, exige esforço. Isso para promover é algo natural, mas para conservar... Para promover é através dos frutos do Espírito Santo, mas para conservar vai exigir esforço, porque você vai ter que fazer de tudo, abrir mão às vezes de uma discussão de repente para poder ficar em unidade com aquela pessoa. Eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui de suportar, porque entra também, é um esforço que a gente tem que fazer com os irmãos, e porque não é fácil
tu caminhar com uma pessoa diferente de ti, como o Dé falou. Não é fácil. São opiniões diferentes, são pensamentos diferentes. E aí, a gente precisa, sim, dos frutos do Espírito Santo. Eu queria falar sobre suportando o amor, em amor. Porque lá no versículo diz que a gente tem que suportar uns aos outros. Mas às vezes a gente não entende o que é esse suportar. A gente pensa que é aguentar uma pessoa. Eu tenho que fazer um esforço para aguentar aquela pessoa que eu não suporto ela. Mas, gente, o suportar é dar um auxílio, é dar um suporte, é ajudar. E entra também, um dos pontos é ser paciente. Para ser suporte, para dar auxílio para uma pessoa, tem que ser muito paciente. Ah, eu não tenho paciência. Então, peça para Jesus. Porque Ele mesmo fala: aprendei de mim que sou manso e humilde. E eu queria falar um pouquinho sobre ser manso. Porque, gente, eu não era o que eu sou hoje. Quem me conhece lá atrás, a Lê que está aí assistindo, sabe? É o maior exemplo que teve o tempo todo do meu lado. A Pã, todo mundo, a pastora, me acompanhou, sabe como eu era. E hoje vocês podem olhar para mim e dizer: eu acho que tu superou a mansidão. Porque, gente, eu ganhei de presente isso do Senhor, porque eu não tinha nenhuma paciência, eu não tinha nenhum domínio, eu não tinha nada, e eu acho que tinha pessoas que não me suportavam mesmo, tinha pessoas que não me aguentavam ficar perto de mim, porque eu era insuportável mesmo, insuportável, chata, eu falava cada coisa assim que, meu Deus. Por isso que eu digo, é um crescimento, é o Espírito Santo, é os frutos que vai lapidando dentro de você. Eu aprendi, eu ganhei do Senhor através dos frutos, essa mansidão. E às vezes eu até passo do ponto que às vezes algumas meninas dizem: Mag, seja mais firme, Mag, tu tem que falar tal jeito. Porque às vezes eu acho que eu fico muito mansa, muito de verdade, é uma paz assim. Então eu sei que tem que ter um equilíbrio. Eu já fui pior contigo. Hoje eu sou mansa contigo. Então, o Dé promoveu a paz em mim. É legal tu falar que a unidade promove até isso. O melhoramento das pessoas, né? As pessoas se lixam, acaba se lapidando. Lapidando saiu. O Dé falou que até isso, a unidade, a gente acaba se lapidando um com o outro, se lixando. É isso que ele estava dizendo, porque o meu andar com ele, o meu conviver com ele fez essa lapidação, fez Deus trabalhar em mim de uma forma assim sobrenatural mesmo, porque, gente, não quero me conhecer como eu era antes. Mas o que eu sou hoje. Mas eu botei aqui, ó, que tem pessoas que têm fases diferentes, né? Então, não adianta eu não ter paciência. Posso te dar de exemplo? Eu quero dar de exemplo a Camila, minha discípula. Porque não adianta eu não ter paciência com ela. Porque eu superei isso. E alguém me suportou, alguém me deu suporte, alguém não desistiu de mim, para que eu fosse exatamente quem eu sou hoje. A mesma coisa eu falo para Camila: eu vou te ajudar, eu vou ser esse suporte para ti nessa fase que tu tá, e tu vai vencer essa fase de quem tu é hoje, porque eu já tive na tua fase e eu superei. Por quê? Porque tiveram pessoas que me deram o suporte, que me suportaram de verdade, me seguraram, me conduziram, me ensinaram qual era o certo, o como eu devia agir, como eu deveria deixar os frutos do Espírito Santo agirem dentro de mim, para que eu pudesse superar essa fase. E eu passei por ela. Por isso que eu dei a Camila como exemplo.
Porque exatamente às vezes as pessoas enxergam assim e as pessoas falam assim: eu já ouvi, eu não tenho paciência. Não tenho. Então vai pedir para Deus. Tu não tem paciência para lidar com teu irmão? Vai pedir para Deus, tá? Porque eu peço todo dia isso para Ele. Eu quero ter paciência para cuidar da minha discípula. Assim como qualquer outra pessoa quer ter a paciência para poder cuidar e dar o suporte que elas precisam. Amém? É isso. Deixa eu ver aqui. Se você venceu esta fase, ajude alguém a vencer também. Porque um dia alguém teve paciência com você. Algum dia alguém também te suportou. E essa paciência vem de que forma? É o Espírito Santo que dá. O que Jesus diz, né? Pedi e dar-se-vos-á. A minha versão é Almeida, tá? Revista Corrigida Fiel. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, e o que bate a porta se lhe abre. Amém. Né? Então, peça o Espírito Santo. Jesus também fala, tá? As palavras vêm vindo, aleluia. O Espírito Santo vem revelando, né, os textos. Ela estava falando aqui a respeito das mudanças que Deus vai fazendo na vida. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que ele mencionava a estatura de Cristo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. E ele dizia sobre ele: não que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo. Amém? É só assim, irmãos. O que passou, passou. Deus te dá o hoje. E eu sempre uso aquela frase do Kung Fu Panda, que o mestre Ugly ensinou para o Shifu. Desenho também ensina, viu? Se você estiver ali em ligação com o Espírito Santo, qualquer coisa te ensina. Né? Deus faz até a maldição se tornar em bênção, aleluia. Então ele diz assim, ó: o passado não pode ser mudado, o futuro é incerto, mas hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Viva o hoje, viva o presente. Comece hoje a buscar o Espírito Santo. Comece hoje mesmo a ter vida de intimidade com Deus. E tenha o prazer, tenha assim, ó, essa nobreza de fazer parte do propósito de Deus, que é a unidade. Certo? Volta lá. E eu quero falar também, eu anotei algumas coisas, então me perdoe se eu dar uma lida aqui, mas eu não queria perder nenhum pedacinho, então por isso que eu anotei os meus pensamentos, tá, para falar. Então, membros unidos, igreja unida. Como pregar o amor se estivermos divididos, fragmentados? Gente, se eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo? Como? Não tem como. Eu não amo Deus, eu sou mentirosa. Eu preciso amar Ele. Por mais que seja difícil, como a gente leu ali, por mais que tu tenha que dar esse suporte, se eu não amar Ele, eu sou mentiroso. Eu preciso amar. Eu não posso viver dividido com meu irmão, em rixa com meu irmão, brigando com meu irmão, virando a cara para o meu irmão, às vezes dentro da igreja até, e fora também. Eu não posso, eu tenho que viver aquilo que Jesus deixou para mim. Ele não deixaria nenhum desses versículos para nós, nenhum desses ensinos, se ele não soubesse o que a gente passaria hoje. Ele não deixaria, não seria necessário. Mas por que tem toda essa direção, toda essa luz? Porque Ele quer nos ensinar. Ele sabia que ia ser difícil amar. Ele sabia que a gente ia ter que se esforçar para amar alguém, porque é difícil. Como viver dividido, fragmentado, em pedaços?
Se a igreja tem que ser unida, como é que nós vamos viver fragmentados, em pedaços? Não tem como. A igreja não pode oferecer ao mundo aquilo que ela mesma não tem. Não tem. Como é que eu vou oferecer amor, cuidado, os frutos do Espírito, se eu não vivo isso? E eu não faço nenhum esforço para viver. Eu não suporto e viro a cara. Não quero saber. Vou viver minha vida, não preciso olhar para ele, não preciso morar, não vou morar com ele mesmo. Então, ele lá e eu aqui. Não, gente, está errado. E conserta logo isso. Porque isso aí só vai dividir mais a igreja. E aí, quem era para ser a luz desse mundo, não vai ser. Quem é aquele que é para brilhar na escuridão, não vai brilhar. Porque não tem o amor, não tem a luz. A igreja não pode oferecer ao mundo aquilo que ela mesma não tem. Ela não pode apontar para um Deus que é uno se ela não tem unidade em si mesma. Como o Dé falou, o uno é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Dizer ao mundo que Jesus pode te unir ao Pai, mas esse mesmo Deus que pode me unir ao Pai não é poderoso o suficiente para me unir ao meu irmão. Como é que eu vou dizer para o mundo, para as pessoas, que elas podem ser um com Deus, se eu não sou um com Ele? Então, o meu Deus não é poderoso o suficiente. Gente, é com muito temor que eu estou falando isso, porque isso é muito forte. Eu estou para dizer para vocês que eu não estou chorando de nervosa. Por incrível que pareça, todo mundo me conhece. Eu estou numa paz, numa calma que eu nunca vi. Com o microfone na mão. Mas por quê? Porque Deus queria que eu falasse isso. Porque Ele queria que eu estivesse com meu esposo trazendo essa mensagem. Porque quem ia trazer era Ele só. Mas fala sobre unidade. Ele na hora falou: Mag, eu acho que nós dois poderíamos trazer essa mensagem. Na hora eu pensei: ai meu Deus, eu já vou falar oferta. Eu acho que eu vou ficar muito nervosa. Mas quando é Ele que fala, não adianta. Não tem nervosismo, não tem o que fazer. Gente, guarda isso, por favor, no coração. Guarda isso. Como eu vou dizer para o mundo que Jesus pode te unir ao Pai? Dizer para as pessoas lá na rua que elas podem ser um com Deus, um com Jesus. Se esse mesmo Deus não pode me unir ao meu irmão, então o meu Deus não é poderoso o suficiente. E nós sabemos que Deus é poderoso, sim. E Ele quer que nós vivamos em amor. E Ele quer que a gente viva em unidade. E que a gente busque isso a cada dia. A nossa unidade nasce da unidade divina. E ela aponta para a unidade divina. Ela nasce da unidade divina para nós e aponta de volta para a unidade divina. Aponta para Ele, a nossa unidade. Se as pessoas veem unidade, elas vão ver Cristo em nós. E mais um ponto aqui. É enriquecida pelos nossos dons. Efésios 4, do 7 ao 12.
Fala sobre os ministérios que Deus chamou: profetas, apóstolos, mestres, evangelistas. Ele repartiu esses dons conosco quando Ele esteve aqui na terra, quando Ele pisou aqui nessa terra, quando Ele entregou para os discípulos uma missão e deixou o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo Ele repartiu e vocês fazem parte disso. O meu dom é para servir vocês. O seu dom é para me servir. E nós juntos edificarmos o corpo de Cristo, a igreja. Você precisa estar na unidade, porque tem coisas que Deus deu a você que faltam na igreja. E tem coisas que faltam dentro de você que Deus deu aos seus irmãos. Por isso que a unidade, estar na igreja, estar em comunhão, estar em unidade com os irmãos, é preciso. Porque tem coisas que vocês possuem, que Deus deu para vocês, e que está faltando em mim. E se vocês fazerem parte disso, e exercer, e nós todos juntos exercer esses dons, essas funções, nós vamos edificar o corpo de Cristo juntos. O corpo precisa da mão, o braço precisa da mão, a perna precisa do pé, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. E juntos a gente vai edificar a igreja. Por fim, maturidade no crescimento. A maturidade e o crescimento é exatamente isso que eu acabei de falar. Cada um realizando a sua função, nós vamos trazer um crescimento para a igreja. Porque tudo que a igreja tem para oferecer, as pessoas vão encontrar dentro de nós. Tudo que uma vida vai entrar aqui procurando, uma vida que quer se matar, que não tem mais esperança, eu e você temos uma resposta para ela, porque nós temos uma função que o Senhor deixou. Nós temos um ministério que Deus nos deixou para que a gente possa cumprir. E nós todos juntos vamos auxiliar essa pessoa. Não é eu, não é líder, não é o pastor, não é a pastora. É nós todos. É eu e vocês, nós todos juntos vamos auxiliar uma pessoa. Cada um vai exercer a sua função. Se a igreja estiver em unidade, ela se tornará forte e gloriosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós estivermos unidos, as portas do inferno, Satanás, seus demônios, o diabo não tem autoridade para fazer qualquer coisa contra a igreja de Cristo, contra eu e você, porque nós somos a igreja. Mas se não houver a unidade, ela se tornará fraca e suscetível às flechas do inimigo. E assim o diabo consegue destruir ela de dentro para fora. É isso. É isso que o Senhor falou comigo, é isso que o Senhor falou conosco. E que nós possamos sim buscar essa unidade, que nós possamos sim crescer em Cristo. Ontem ainda eu e o Dé, a gente foi no centro lá resolver umas coisas e ele foi no banco. E as pessoas, elas estão derramando o coração delas. As pessoas precisam de nós, precisam da luz. As pessoas estão perdidas na escuridão e elas estão procurando a luz. E onde elas vêem a luz, elas vão ir. E ontem eu parei na frente do banco e o André entrou. E a menina acho que tinha uns 15, 16 anos, não sei. Ela pegou e disse para mim: ai, eu
eu tenho depressão, do nada, assim, tipo, eu tenho depressão, eu ouço vozes, eu acho que eu sou médium, eu choro muito, eu fico com falta de ar, eu não consigo falar, fico 1 hora sem falar. Ela derramou tudo assim pra mim. E eu fiquei pensando, meu Deus, por onde que eu começo? O que eu falo agora? E ela começou a dizer, eu falo com os mortos e não sei o quê, porque eu disse, querida, olha, eu entendo que uma pessoa que morre, ela morreu. Falei para ela, talvez tu não vai entender isso, mas uma pessoa que morre, ela já morreu, ela não tem como voltar e conversar contigo, porque seria muito fácil. As pessoas não teriam nem medo de morrer, algumas, porque elas imaginariam, eu vou voltar e vou ficar conversando com a minha família. Não faz sentido. Eu falei para ela, tá errado. Mas eu não quis, tipo assim, julgar. Ela entendeu, eu comecei a falar para ela, querida, olha só, tu diz que tem depressão, eu queria te falar uma coisa. Tu conhece a Igreja Luz da Vida? Expliquei onde é que era. Eu disse para ela assim, aparece lá quando tu puder, porque tu disse que tem depressão. E lá dentro daquela igreja tem pessoas que tiveram depressão, que tentaram se matar. E ela disse, eu tentei me matar. Então, tem lá pessoas que já tentaram se matar, pessoas que também achavam que não havia solução, e elas foram curadas. E eu falei para ela, tu tá procurando no lugar errado. Gente, eu não sei se eu falei certo. Na hora eu pensei, Deus, me perdoa se eu falei alguma coisa errada, porque é uma pessoa que não tem entendimento nenhum. Mas eu senti aquilo, gente, e eu falei, tu tá procurando no lugar errado, vai lá. Quando o André voltou, ela, tá bom, eu vou sim. E daí ela me deu tchau e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, eu falei pro Dé, meu Deus, Dé, as pessoas estão derramando o coração. Elas estão precisando de uma luz, elas estão perdidas, elas estão procurando, de repente, Deus em tudo que é lugar. Tudo. Para ver se aquele vazio é preenchido. E que, em nome de Jesus, ela encontre, seja aqui ou em outro lugar, mas que ela encontre essa luz. E que hoje a gente acorde para ser a luz. E que a gente acorde para ser unidade, para mostrar que aqui tem pessoas que já tiveram depressão ou estão vencendo depressão ainda. Estão vencendo, mas que podem muito bem, como eu falei ali atrás, exercer a sua função para dar o suporte que essa menina precisa. É isso, galera. Eu vou deixar o André orar agora, porque eu falei bastante. Tá. Ele quer terminar, então tá. Fala mais que eu. Tu falou do diabo, né? Eu ia falar dele daí. Que horror, né? Falar do diabo. Mas eu estava lembrando alguns textos aqui, né? Então, não tem outro jeito de promover a unidade senão pelo Espírito Santo. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: antes de qualquer coisa, santifiquem a Cristo em vossos corações. Os corações de vocês deixem Deus santificado, separado, que Ele tenha um lugar, que Ele seja rei da tua vida, para que então tu possas responder com temor e mansidão a todos quanto pedirem a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da nossa esperança? É Cristo. Então é assim, a cruz, ela significa o amor de Deus para conosco e o nosso amor para com os irmãos. Realmente, como a Mag citou, não tem como dizermos que amamos a Deus, qual não vemos, se não amarmos o nosso irmão que nós vemos, que nós interagimos, que nós podemos fazer algo. E Cristo disse que se nós dermos de comer a qualquer um dos pequeninos, se formos visitar qualquer um dos pequeninos que estiver na prisão, nós estaremos fazendo diretamente a Ele.
E se não fizermos, também nós deixamos de fazer diretamente a Ele. Um dos significados da palavra diabo é divisor. É do latim diabolo, do grego diabolos, do aramaico. Não tô brincando. Mas então, você quer servir ao time de Cristo? Ou ao time do lapeta, né? Porque lapeta, não é capeta, é lapeta. No final de tudo, o amor de Cristo prevalecerá. Então eu te convido, faça parte do time campeão, o time que já venceu. Porque eu vou ler agora uma oração que é para ti, que é para mim. A oração que Cristo fez para nós. João 17, 21. Minha oração por todos é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos. Ele estava falando com Deus, né? Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Amém? Então vamos terminar essa